bem? Tá começando mais um Também é Tempo, só aqui nas redes sociais do SBT Santa Catarina. E o nosso bate-papo hoje ainda é sobre a primavera, a estação que está começando a se despedir, mas que ainda pode nos oferecer muita coisa. Uma delas é, quem sabe, apostar em começar um jardim ou então uma horta em casa. Quais são as opções que a gente tem nessa estação? Será que ela realmente favorece e ajuda um pouco? É isso que a gente vai responder para você hoje. O Rodrigo é arquiteto e paisagista e ele está aqui comigo para conversar conosco e dar algumas dicas. Como apostar em jardins em casa? Será que a gente tem que ver o perfil? Tem que combinar com a nossa personalidade? Essas dúvidas que ele vai responder agora. Rodrigo, muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo. Bom dia, Camila. Obrigado pelo convite e vamos falar então sobre esse tema que é tão procurado, que é o área externa e o paisagismo. E, Rodrigo, acho que a gente pode começar fazendo essa ligação com a primavera, né? Realmente é um bom momento para quem quer apostar em fazer um jardim em casa ou até mesmo no seu apartamento? Sim. Então, a primavera ela é muito boa porque é um clima intermediário, você não pega nenhum tempo de frio intenso e nem calor intenso. Então facilita com que as plantas se adaptem ao novo local. Até mesmo porque na maioria a primavera é conhecida, né, por essa época em que as flores florescem, né, os jardins são floridos, né, então ele vai ter um ano para se adaptar novamente para essa fase. Então ele vai estar num local diferente, se adaptando para o próximo ano, quando ele florescer novamente e precisar de toda essa estrutura, ele já está adaptado. E na hora de fazer um jardim em casa, né? Aposto que o pessoal que está nos acompanhando, inclusive, pode mandar perguntas certinho, coração, compartilhar a nossa live, a gente está aqui para conversar. Como é que a gente escolhe, pensa nesse jardim para a nossa casa? Como é que vocês imaginam isso? Tem que estar conectado com a pessoa, tem que estar conectado com a decoração, como é que é? Sim. Então, o jardim tem que fazer parte da personalidade da pessoa, tem que fazer parte da decoração, mas também temos que ter uns cuidados com relação à insolação, ventilação, porque as plantas são seres vivos, né? Então a gente precisa que a planta se adapte ao local e ela vai precisar de algumas necessidades. Então sempre é preciso escolher as plantas ideais para o local que você tem. Em relação à rotina, né? Muita gente adora cacto, adora suculentas, que são plantas que normalmente acabam não precisando de muito trabalho, muita água. Na hora de fazer um jardim, também tem que pensar nesse processo de manutenção, quanto tempo eu vou ter para ele depois? Sim. Quem gosta de dedicar o tempo para isso, está livre, né? Pode colocar as plantas que quiser para se divertir e interagir com o jardim. Mas realmente, quem tem o tempo um pouco limitado e não quer demandar tanto tempo para isso, os cactos, as suculentas, elas demandam menos trabalho, rega menos, perda de folhas. Então é uma ótima indicação para quem não quer dedicar tanto do seu tempo para esse espaço. A gente já tem a participação da Tuane aqui, que está mandando palminhas. O Joreni Maciel de Almeida diz tudo de bom para nós. A Maristela Vaz está mandando bom dia. E vocês continuem participando e mandem as suas dúvidas. O Rodrigo pode ajudar vocês. Quem sabe começar com um vasinho de plantas e daqui a pouco ter um jardim, hein? Rodrigo, uma outra questão que eu acho interessante nessa primavera é que muita gente acaba comprando flores porque estava na promoção, fui lá, peguei, mas não sabe cuidar. Tem alguma que seja simples ou que combine com tudo, que seja uma planta bacana para se ter em casa, para os iniciantes? Os iniciantes, plantas para interiores. Vou dar algumas dicas que são simples e fáceis que não vão trazer manutenção. A gente tem, por exemplo, a palmeira Rafis, que é uma palmeira que vai dar presença para dentro de casa, pouca manutenção, não cai folhas. Assim, as amilcucas, que são as folhagens, vão preencher bastante o espaço. A gente tem as famosas samambaias, também bastante utilizadas. Os cactos, que são maravilhosos, né, sempre vão trazer um verde para dentro do espaço e também sem demanda, né? A gente tem gente chegando na live, o Pedro Riso está entrando agora. O nosso tema está aqui na tela, estamos dando dicas para você sobre essa primavera, a estação das flores e como incluir jardins, hortas, esses verdes na nossa casa. Mandem as suas dúvidas, olha aqui está chegando uma. Qual tipo de planta é ideal para apartamentos? E qual local é melhor para deixá-las? A pergunta é do Pedro Riso. Oi, Pedro. Então, é interessante
você saber o que o teu espaço vai te oferecer. Se é um espaço com iluminação, porque por mais que ela esteja dentro de casa, entra luz, não entra luz. Então, hoje em dia a gente pode ter planta até dentro do banheiro, né? Que não vai ter luz, mas as plantas se adaptam e tem plantas para isso, né? Então, a gente tem essa pergunta, qual é a planta ideal para apartamentos, né? E qual o melhor local para deixá-las? Se tivesse algum espaço, assim, qual escolher? Porque essa também é uma dúvida difícil. Não sabe se deixar na sala, às vezes o quarto tem mais luz. Deve-se buscar adaptar como, né, dentro dos espaços? Então, é interessante que você veja o que você tem de espaço e aí você veja as condicionantes dele para depois você procurar qual planta seria interessante para o teu local. Mas como eu falei anteriormente, temos as samambaias, as palmeiras rafis. Vai demandar do espaço que você tem do teu local e também da insolação, da ventilação. Tá aí a resposta da pergunta do Pedro. A gente tem também a Maristela que está mandando uma pergunta. Ela gostaria de saber que tipo de flores pode usar em uma área que pega muito sol. Flores? Flores. Para uma área de muito sol? Vamos pensar. Eu acho interessante as ixórias, elas são bem interessantes, elas se adaptam muito à área externa, então ela tem uma folhagem vermelha, tem uma folhagem branca, eu acho que ela é uma boa indicação de flor, porque acho ela tem uma pegada moderna, então, e ela preenche bastante. Tá aí então a resposta da pergunta da Maristela, já sabe como organizar esse espaço dela que tem bastante sol. O Moacir Souza também tá dando um oizinho pra gente aqui, mandando a pergunta dele. Ele fala sobre a Zameuculca, se seria uma boa opção para quem esquece de regar habitualmente. A Zameuculca, ela é interessante, ela é muito bom para dentro de casa, ela é uma bela folhagem, ela está super em alta, ela vai preencher bem o espaço, ela fica muito interessante em vasos, então te indico para tu pôr em vasos. E dentro de casa vai ficar bem legal, é uma ótima escolha. E é bom saber que não precisa regar com frequência, porque eu sou uma péssima pessoa com plantas, porque eu esqueço delas, agora eu só tenho suculenta e cacto. Eu acho interessante, às vezes até você fazer um bloquinho de notas, um alerta, regar a minha planta. Então vai ser um tempo do teu dia que tu vai demandar para isso, mas é um tempo legal, um tempo divertido, que você vai estar lá com a planta. É uma boa dica, eu não tinha pensado nessa, viu, gente? O Rodrigo sabe das coisas mesmo. Deixa aí um despertador, que aí espaço o meu momento de cuidar das plantinhas. E tem também uma outra pergunta chegando aqui, que é do Paulo Henrique Vieira de Campos Freitas. Ele quer saber quais tipos de flores e plantas podem ser usadas em jardins verticais. Em jardins verticais, a gente tem a peperônia, que ela tem um efeito de pendente. Então ela vai preencher bastante essa parede. Ela pode ser também utilizada em pergolados. A gente tem o aspargo vela, o aspargo pendente. Então é interessante que você trabalhe várias texturas, porque vai trazer uma parede verde legal, com várias cores. Tá aí então a resposta da pergunta do Paulo Henrique. Já sabe todas as dicas para fazer um jardim vertical na sua casa. Inclusive essa questão do jardim vertical dá para aproveitar bastante em espaços menores, né? A decoração até tem buscado esse tipo de artifício. Sim, hoje em dia cada vez mais o verde está presente, né, nos apartamentos. Inicialmente nas sacadas, com hortas em vasos. Mas também a gente tem agora um movimento, que é o movimento Urban Jungle, que traz o verde para dentro de casa. A ideia realmente é trazer uma selva para dentro de casa. Então você vai trabalhar com várias texturas, tanto de plantas, várias cores, várias espécies, vários vasos. Então você vai estar dentro de um apartamento, mas integrado com a natureza. É uma ideia muito bacana, realmente, de composição, né, de compor um espaço. Você que está aí nos acompanhando, nós estamos já nos aproximando dos minutos finais do programa. Então, tem alguma dúvida na sua casa, que plantinha usar, quer tirar alguma ideia, que o Rodrigo está à disposição de vocês. E eu também, é claro, para a gente conversar nessa manhã. Vale tudo, hein, gente? Certinho, coração, compartilhar a nossa live. Vamos fazer mais um, também é tempo.
E Rodrigo, a questão das hortas, né? Você até citou. É fácil fazer uma hortinha em casa ou não? Quem não tem muita experiência com isso pode começar com alguma plantinha em especial? Então, ter uma horta, ela vai te demandar alguns cuidados. Então é legal, principalmente se você tiver em vaso, é interessante que você coloque brita no fundo para ter esse escoamento da água, não ter excesso. É legal que você de 3 a 4 vezes no ano readube, altere a terra. Então ela tem uma demanda, mas com certeza os benefícios que você vai ter em troca são muito interessantes, né? Mesmo tendo essa demanda. E geralmente o pessoal acaba apostando no orégano, no manjericão. Algum deles é mais fácil de cuidar ou não? Tem algum que você saiba que esse é tranquilo, dá para começar bem? A gente tem a cebolinha, que pode utilizar muito. Então, são temperos que estão bastante presentes na nossa culinária. Tá, então a dica da cebolinha, pessoal. Vão mandando as perguntas, a gente está aqui para responder todas elas, porque o programa está se aproximando do fim. E aí depois não quero saber de ninguém com dúvidas em relação a plantio na primavera, porque o Rodrigo está aqui à disposição. Rodrigo, se você tivesse que dizer uma dica de ouro, assim, na hora de pensar em ter um jardim, em ter uma planta, incluir esse ser vivo no teu dia a dia, qual você diria que é? Então, uma planta. Eu sou apaixonado pelos cactos e também, mas eu sou apaixonado também pelos filodendros, que são as folhagens, as costelas de Adão. As costelas de Adão, elas estão muito em alta. Elas não só estão presentes no paisagismo, como também estão presentes na decoração, nas estampas. Então, é o novo lançamento eu apostaria com certeza nas costelas de Adão. E eu acho que é interessante, além de você pensar nas plantas, no momento de pensar nesse espaço, você pensa em todo o entorno. Quando a gente fala do paisagismo, a gente fala da área externa. A gente fala desde as plantas, a gente fala da paginação, do piso, do revestimento da parede. E então é o todo, né? Dos espaços de estares, dos mobiliários. Aí é pensar no todo e não apenas naquela planta específica. A Maricela manda uma pergunta aqui, ela quer saber se a orquídea pode ficar em um local em que tenha sol bem forte. Sol bem forte. As orquídeas, elas têm várias espécies e cada espécie demanda de alguns tratamentos. Então é interessante que ela descubra qual é a espécie da orquídea dela para descobrir quais são as demandas que essa orquídea vai necessitar. Eu aconselho ela ir na floricultura, ver certinho e aí eles vão conseguir informar para ela certinho qual é as necessidades da planta. Tá certo, então, Rodrigo, muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo. Muito obrigada a todos vocês que fizeram esse programa com a gente, participando aqui, a Maristela, o Moacir, o Pedro, o Paulo também. Muito obrigada a todos vocês. Se vocês quiserem continuar conversando com o Rodrigo, saber mais algumas dicas, ele está sempre nas redes sociais junto aqui com a gente. Rodrigo, como é que o pessoal te encontra? Então, Camila, obrigado pelo convite, né? Quem tem algumas dúvidas ou tem alguma demanda de perguntas, pode me encontrar no Instagram Terraço Paisagismo, que é o escritório que eu trabalho. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo. Muito obrigada a todos vocês que participaram conosco em mais essa manhã. E vocês já sabem, a gente se encontra no nosso próximo programa só aqui nas redes sociais do SBT Santa Catarina. Tchau, tchau!